Pecuária melhorando o solo para as lavouras. Atividades integradas e lucrativas o ano inteiro. Controle de custos e receitas. Conhecimento para tomar as decisões. Na região das Missões, no Rio Grande do Sul, mudanças na gestão das propriedades estão tornando os produtores mais competitivos. Vamos conhecer um produtor que está conseguindo aumentar os ganhos com a pecuária de corte e melhorar o solo para as lavouras. Nosso destino é o território das Missões. Marcada pela influência histórica dos jesuítas e índios guaranis, a região, localizada no noroeste do Rio Grande do Sul, preserva a memória dos 7 povos das Missões e dos conflitos entre colonizadores e indígenas no século XVIII. As ruínas de São Miguel das Missões, reconhecidas como patrimônio histórico da humanidade, lembram as origens dos povos missioneiros. O território das Missões assumiu importância econômica com o desenvolvimento da agropecuária. Em São Luís Gonzaga, a produção vai para a vitrine durante a Expo São Luís. O evento, organizado pelo Sindicato Rural, em parceria com o Sindilojas e a Associação Comercial de São Luís Gonzaga, recebeu 80 mil visitantes na edição de 2015. 290 expositores levaram produtos e serviços para a feira. Entre os animais, as raças de bovinos de corte se destacam, demonstrando a importância da pecuária para a economia da região. A atividade vem se fortalecendo nos últimos anos com uma nova forma de organização e capacitação dos produtores. Por meio do programa Juntos para Competir, conduzido por Farsul, Senar e Sebrae, os pecuaristas se unem em grupos e adotam modelos eficientes de gestão da propriedade. Nós atravessamos o rio Ijuí e fomos visitar um dos produtores atendidos pelo programa no município de Guarani das Missões. Antônio Gonzorkiewski trabalha há mais de 30 anos com agricultura e pecuária. A partir de 2010, quando entrou para o Juntos para Competir, decidiu se dedicar a uma forma integrada de produção. A recria e engorda de animais passaram a ser tão importantes quanto as lavouras nas receitas da propriedade. Estabelecemos esse critério duplo, que é lavoura-pecuária. Lavoura no verão, seria milho e soja, e gado no inverno. O primeiro passo antes de implantar mudanças de manejo e gestão foi entender melhor o negócio e a propriedade. Fizemos uma série de cursos, de melhoria, de gestão, de controle de patrimônio, enfim, comercialização. Tem uma série de ampliações, melhorias de propriedade, Então, esse projeto nos deu uma força muito grande, porque nós começamos a ver dentro da porteira os erros que nós cometíamos aqui dentro da propriedade. E aí, aos poucos, nós começamos a melhorar. Não que nós não temos erros ainda, temos muitos ainda, E a gente hoje está consciente desses erros, Nós vamos melhorar porque agora nós temos uma linha, sabemos uma meta, como melhorar e como fazer melhor, e depende de nós mais. Saber como proceder mesmo diante dos erros e dificuldades é uma das conquistas que vieram com o aprendizado. A tomada de decisão do produtor ficou facilitada, porque hoje ele tem na mão ferramentas que ele não tinha até bem pouco. Ou se ele tinha as ferramentas, ele não tinha condições de tomar decisão baseado em dados próprios, baseado em dados da sua propriedade. Ele tomava decisão baseada em médias. Então hoje os produtores que passaram por essa sistemática estão mais capacitados para tomar decisões mais assertivas. A capacitação aconteceu em cursos com o grupo de produtores e com os consultores que passaram a acompanhar o trabalho na propriedade, com assistência técnica gratuita. O primeiro diagnóstico confirmou que era preciso melhorar a integração entre lavoura e pecuária e a gestão do negócio. Antigamente não existia essa integração. Então as áreas, normalmente, elas não tinham o mesmo cuidado em termos de manejo que se tem hoje e principalmente a questão dos controles. Não existia um controle mais específico do rendimento, ganho de peso, custos.
Hoje, seu Antônio sabe todos os números da propriedade. As planilhas auxiliam no controle. Nós temos aqui uma planilha na área de gado, né? Eu coloco para vocês aqui como nós fizemos o nosso controle, né? Aqui a entrada do animal, com o número do brinco, o peso, o sexo, né? O preço que foi pago no período, né? Valor total, de quem veio, qual é a propriedade, até para nós analisar quais as propriedades que melhor produzem o animal para futuras compras, né? Depois o manejo, aí que vem as pesagens, né? Que nós fizemos aqui. Cada vez que o gado passa na mangueira, é pesado, né? E faz uma anotação e vai fazendo o peso por período, por dias, né? Depois aqui nós temos o período de venda, a data que foi vendida, né? O preço, né? A integração possibilita que a pecuária traga melhorias para as lavouras e vice-versa. A integração que o seu Antônio tem hoje, ela se baseia principalmente no manejo, no controle do pasto, né? E principalmente nas condições físicas do solo, que é extremamente importante depois para a produção de grãos, que é a grande atividade depois no verão, além da pecuária que se estende pelo ano inteiro. Então começa por aí, esse cuidado que deve se ter com o solo, com a fertilidade e aprendendo a manejar pasto. Além de melhorar a qualidade do solo para a agricultura, a pecuária aumenta as receitas da propriedade. Vem fechar essa lacuna em termos de receita. Então, na mesma área, ele tem uma atividade a mais, hoje tem uma receita a mais e com mais eficiência. As áreas de pastejo são divididas em piquetes. No verão, os animais se alimentam de forragens perenes, como o tifton. Aqui nós estamos num piquete, num potreiro de tifton, né, que é uma grama de verão. E como vocês podem ver, com uma excelente hoje crescimento, né, em função até do inverno que praticamente não houve para nós aqui. Foi um inverno bastante quente. Tivemos algumas geadas, né, agora tardia, que deu uma judiada, mas a grama já está pronta. Agora seria o período, né, de desenvolvimento dela, o período de explosão desse tipo de material. É um material de verão, né? Então agora vocês vejam que ela já está em uma altura ótima para pastejo, que dá para a gente ter uma ideia bastante boa também daquela questão sobre a importância da pecuária para o solo, né? Isso aqui, né, esse resíduo aqui é que vai ser o complemento, vamos dizer assim, da pastagem para depois a melhoria do solo que vai acontecer ao longo do tempo. Isso aqui é uma grama perene, né? Então o seu Antônio traz os animais aqui só no verão. Mas nós temos outras áreas que nós vamos ver a seguir, que são áreas de plantio anual, né, com plantas invernais, que depois no verão vão ser transformadas em áreas de culturas de grãos, né, soja, milho, né. Então essa quantidade de matéria orgânica aqui, gerada por esse resíduo da pastagem, dentro desse manejo que é utilizado, dentro do programa, dessa metodologia de trabalho, é que é fundamental para que ocorra realmente essa integração, tá? Então, aqui está o grande segredo, vamos dizer assim, da melhoria da qualidade do solo. Ele começa aqui, nessa situação que a gente consegue ver perfeitamente, né, do que está acontecendo já na superfície. Isso aqui, a tendência é, com o passar dos anos, se aprofundar e você ter um solo cada vez melhor, com uma qualidade melhor e uma dependência, vamos dizer, menor, né, de adubações químicas, né, principalmente o ano todo, como é feito hoje na agricultura tradicional. Além do pasto, o gado recebe suplementação a coxo. Seu Antônio aproveitou essa antiga estrutura, que no passado abrigava suínos. Aqui nós temos aí o feno, né, que é produzido na propriedade, feno de tifton, boa qualidade, né. Também nós estamos colocando um suplemento com milho, aveia e farelo de arroz, sal mineral e sal branco. O sal branco é para fazer o controle da quantidade de alimento que o animal vai comer por dia, né? Então esse faz um controle.
E eles ficam à vontade. Tem o suplemento aqui, eles vêm então no piquete aqui, quando eles sentem vontade de comer um feno ou uma raçãozinha, eles comem à vontade. Nessa pastagem de 5 hectares, seu Antônio está colocando 80 novilhos. A área ainda vai ser dividida em piquetes para a adoção do pastejo rotacionado. O tempo de entrada e saída dos animais é definido de acordo com a altura do pasto. Um manejo que seu Antônio aprendeu com os técnicos. Nós deixávamos o gado em cima e não se movimentava nada, deixava até que apareceu o solo aí, né, praticamente a terra, né? E hoje não, veja aí, está tudo coberto, né? A seguir, vamos ver como é feito o manejo das pastagens de inverno e uma informação que faz toda a diferença na integração lavoura e pecuária, como medir a altura do pasto na entrada e na saída dos animais. Na região noroeste do Rio Grande do Sul, o produtor Antônio Gonzorkiewski vem melhorando a gestão da propriedade e o manejo das pastagens na integração entre lavoura e pecuária. Nós demos uma saída perfeita, né? Porque o que às vezes cria um problema na soja, na produção de soja ou no próprio milho, nós recuperamos no gado. E quando cria algum problema de preço, principalmente no gado, nós recuperamos no soja. Com o apoio do programa Juntos para Competir, o produtor organizou a propriedade, melhorou as práticas de controle e aprendeu novas técnicas de utilização das pastagens. No verão, o gado é alimentado com forragens perenes, como o Tifton. No inverno, a recria e a engorda são feitas nas áreas de lavoura. Após a colheita da soja e do milho, a terra é coberta por espécies como azevém e aveia, que garantem a nutrição do gado nos meses mais frios. Aqui nós estamos num piquete de pastagem de inverno, ainda dentro da programação da propriedade. É um azevém, praticamente puro azevém, que ainda estaria no momento de crescimento ideal. Então, os animais ainda terão mais alguns pastejos aí nessa área antes da retirada, para depois ocorrer a sementação. Então essa é uma cultura anual que ela vai ressemear naturalmente nesse piquete, né, para o ano que vem ela ter uma formação novamente de pastagem. Uma das questões importantes e que tem se trabalhado mais tecnicamente com o produtor é o conhecimento do manejo da forrageira. Aqui nós estamos trabalhando com uma forrageira anual. Anteriormente nós trabalhamos com a forrageira perene. A perene é aquela forrageira que você não vai mexer mais na área, né? Ela está implantada e ela só vai ser manejada. Aqui na anual nós temos, depois no verão, essa área aqui vai ser liberada para a área de soja ou milho. Então, essa é a diferença do anual e perene. Então, o importante é você passar para o produtor e o produtor se apropriar desse conhecimento, né, de como que se maneja essa pastagem para que ela possa ter essa sustentabilidade, por exemplo, que se procura dentro do programa. E essa pastagem aqui, ela depois influenciar no desenvolvimento da cultura de verão, que é a outra atividade que se tem na propriedade. Um dos segredos para a condução adequada do pastejo é a definição do ponto de entrada e saída dos animais da pastagem. Esta é uma das técnicas que os consultores do programa Juntos para Competir transmitem aos produtores. Isso o produtor faz as primeiras vezes, como nós estamos fazendo aqui, com a trena e depois, basicamente, com a visão, ele acostuma a visão, ele vai saber exatamente a partir dali, a conduzir essa pastagem sem mais precisar estar medindo. Então, no caso, como nós estamos trabalhando aqui com uma pastagem anual, no caso específico do azevém, que é uma gramínea, né, e que tem um ponto de crescimento um pouco mais acima do que a pastagem que a gente viu anteriormente, que é a Tifton, ela tem que ser manejada numa altura de entrada dos animais aqui, né, em torno de 20 a 25 centímetros. Tá? E para o sistema ele poder caminhar, nós teríamos que retirar esses animais aqui quando chegar aqui em torno de 8 a 10 centímetros, teremos que retirar os animais.
tá? Porque o ponto de crescimento dessa pastagem, ele está aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui dentro. Então, por isso essa importância. No momento que o produtor ele entende isso, né, aí o sistema recém vai começar a funcionar. E aí vocês podem ver aqui o resíduo que tem da pastagem do ano passado, da soja do ano passado, que esse processo aqui é que vai dar sustentabilidade, vai dar garantia de melhorias de produção, né, e principalmente em termos de resultados, que é o que se busca aqui no programa. Quando começou a medir a altura do pasto, seu Antônio utilizava a trena. Agora está tão acostumado que nem precisa mais da ferramenta. Cada mês tinha um técnico que chegava à nossa propriedade para ajudar, dar ideia, caminhar pela propriedade, orientar. Os primeiros momentos, né, quando os técnicos chegavam, nós praticamente já tinha passado do ponto a pastagem, né? Já estava praticamente ficando mais velha, passando o ponto. Então, nós aprendemos a fazer essa medição. E aí começou a dar certo e hoje praticamente não se faz mais porque a prática, já o olho acostumou com a ideia, né? Então, isso foi fundamental. E isso faz com que nós possamos deixar essa palhada, né? Também nós cuidamos muito agora na retirada dos animais das propriedades, quando vai se plantar o soja, né? Então também tira o gado, dar uma palhada razoável, uma palhada boa, sem fazer a dessecação para nós plantar o soja. A quantidade de animais por hectare também é definida conforme a condição particular de cada área de pastejo. O produtor ele começar a se acostumar a observar o volume de pasto que tem e calcular dentro desse pasto o que tem de matéria seca. A partir daí é que o produtor ele vai começar a definir, acompanhando o pastejo dos animais, o tamanho dos piquetes. Hoje a gente trabalha com piquetes maiores, muitas vezes com um pouquinho de sobra de pasto, até ajustar bem, até o produtor ele entender bem como é que funciona o sistema, mas sempre com um pouquinho de sobra de pasto, que não tem problema nenhum, tá? É um pouco diferente dos outros métodos que se tem em trabalho hoje, do método Voisin, né, principalmente, que é baseado no sistema de pastejo rotacionado, como é o que o seu Antônio aplica aqui, mas que normalmente tem piquetes mais definidos, tamanhos de piquetes mais definidos. Aqui se trabalha, dependendo da época do ano, né, com tamanhos diferentes. A pastagem é que vai me dizer a quantidade de animais que eu vou colocar por hectare. Essa lotação ela vai ser determinada pelo volume de pasto que eu tenho aqui apresentado. Por isso a importância do produtor conhecer bem o crescimento do pasto, como é que ele se dá, de onde vem esse crescimento, a diferença entre as pastagens, para que ele possa definir então a lotação em termos de animais por hectare. Nós hoje, dentro de uma área, nós temos 3 até 4 cabeças por hectare, 5 cabeças por hectare, né? Isso quase o ano todo, né? E isso no verão até aumenta mais, porque concentra um pouco mais o gado, né? E aumenta a capacidade de pastejo. Desde que entram na propriedade até a saída para o abate, os animais são classificados em lotes, buscando a maior padronização possível. Aqui nós temos a demonstração de um lote de animais em terminação. Nós aqui na propriedade temos um critério de fazer 3 lotes sempre. Os pequenos, eles são classificados em até 200, 220 quilos. Tudo é classificado não pela idade, mas pelo peso, né? E depois nós temos os de 200 a 300, 310, e aqui nós temos a parte final da recria, né? Que é a terminação. Esse lote aqui, ó, vejam um boi, está mais ou menos acima de 400 quilos, pronto já para engorda, para abate, né? Então esse gado consideramos os gordos, né? É o gado que vai para o abate futuramente. Desse lote já saiu 2 cargas daqui, né? Que foi feita a terminação, né? Então esse ele termina, e um lote que não é talvez um lote muito pesado, mas um lote novo, é gado tudo até 2 anos de idade. Nós aprendemos muito nesse sentido, né? Produzir qualidade, boas pastagens, né? E rapidez de apronte, né? Então essa rapidez está aqui, ó. Tu pode observar, os animais são jovens, né? Que já estão prontos para abate.
A classificação dos animais em lotes padronizados facilita a comercialização e ajuda a melhorar a gestão da propriedade. Como tu não tem concentrado um único volume de vendas durante o ano, tu tem como jogar e tomar decisões durante esse período de qual a melhor época para fazer a receita daquilo que tu tem planejado para o ano em curso, né? No caso, como são lotes em que a tomada de decisão para a venda não só está colocada no término, vamos dizer assim, do processo, né, no acabamento dos animais, e sim também no valor de mercado, o fato de dividir em 3 lotes torna essa decisão bem mais fácil. O São Antônio consegue um alto índice de lotação por hectare, rendimento de carne altamente vantajoso, animais precoces, qualidade de carne, trabalho em lotes e uma rotatividade dentro da propriedade. Num sistema onde nós temos a presença da lavoura e a presença da pecuária. Com todos os avanços, Seu Antônio quer evoluir ainda mais. Um dos objetivos é melhorar a genética dos animais. Nós temos uma meta, né? Atingir mais qualidade de animais, que vão dar mais peso, né? E vão ficar menos tempo na nossa propriedade. A visão de Seu Antônio está voltada para o futuro. A busca pela sustentabilidade tem a ver com a sucessão da propriedade. Eu acho que a melhor fortuna que nós vamos deixar vai ser essa oportunidade de trabalho e segurança para os meus filhos.